Uma alegria para todos nós estarmos unidos nesta noite, já vésperas do domingo da Divina Misericórdia, celebrando esta manifestação da misericórdia de Deus, que é a Páscoa de Cristo. Sim, meus irmãos, a ressurreição do Senhor é a expressão viva, real da misericórdia de Deus na nossa vida. Essa misericórdia que nos restaura, que refaz, que recria a nossa dignidade de filhos de Deus. Meus irmãos e irmãs, por sua paixão, morte e ressurreição, Jesus inaugurou uma nova criação. Por isso essa informação é importante no Santo Evangelho, no primeiro dia da semana, justamente para nos recordar o domingo. E aí nós recordamos também que o domingo, para nós, cristãos católicos, é um dia sacratíssimo, justamente porque nos recorda a nova criação que o Senhor ressuscitado veio nos trazer. Foi numa madrugada de domingo que Jesus Cristo venceu a morte, ressurgiu da mansão dos mortos, dos infernos, retornou vitorioso para nos assegurar vida nova, vida em plenitude, vida eterna. Daí a importância, meus irmãos, de nós valorizarmos os nossos encontros dominicais. A igreja assim nos ensina que cada missa dominical é a nossa Páscoa semanal. Nós sempre fazemos memória do domingo de Páscoa, desse dia tão glorioso que nosso Senhor Jesus Cristo venceu a morte. Por isso dizemos e afirmamos que a ressurreição de Cristo nos trouxe uma nova criação. Santo Agostinho vai afirmar assim que a Páscoa de Cristo foi um acontecimento mais importante do que a própria criação do mundo. Veja, o Senhor que já nos criou por amor. Esta foi a primeira leitura que nós lemos na vigília pascal, há exatamente uma semana atrás, mas o seu Filho unigênito e muito amado Jesus Cristo, Ele recriou, Ele renovou toda a obra que Ele tinha criado, mas sobretudo o ser humano que se corrompeu pelo pecado. Então veja, meus irmãos, que a Páscoa de Cristo é a expressão viva, real da misericórdia de Cristo na nossa vida. Com a Páscoa do Senhor nós somos refeitos, somos novas criaturas. Aliás, São Paulo vai afirmar isso numa de suas cartas. Quem está em Jesus Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, eis que tudo se renova. Então, meus irmãos, nos abramos a esta boa notícia. É tempo da Páscoa, é tempo de nós celebrarmos na própria vida a vitória de Cristo sobre as nossas mortes espirituais, provocadas pelos nossos pecados. O Santo Padre, Papa Francisco, instituiu este ano santo da misericórdia. E ele nos recorda sempre que Jesus Cristo é o rosto da misericórdia divina. E a palavra misericórdia, já refletimos algumas vezes, ela vem do hebraico, rechem, que significa ser gerado de novo. Ou seja, meus irmãos e irmãs, em outras palavras, quem experimenta a misericórdia de Cristo ressuscitado na sua vida, torna-se uma nova pessoa. Simplesmente é impossível de continuarmos no pecado, na incredulidade, na infidelidade, depois de um encontro pessoal e profundo com Jesus Cristo. A segunda leitura de hoje nos falava o livro do Apocalipse de São João. E sabemos que este livro é pura inspiração de Cristo. É Jesus glorioso, ressuscitado, que se revela, que aparece em visão, em oração, ao apóstolo São João. Nós sabemos que todo o livro do Apocalipse, meus irmãos, é um belíssimo cântico ao Cordeiro imolado e vitorioso. Nos falava hoje o texto da segunda leitura dos 7 candelabros, e no meio desses candelabros de ouro, um homem, como se fosse o Filho do homem, Filho de Deus, vestindo uma túnica, também com uma estola, uma faixa dourada, nos lembrando a majestade de Cristo. Ele é o Cordeiro imolado e agora vitorioso. Isso nos faz atentar, meus irmãos, para as nossas liturgias. Por isso toda a dedicação, toda a dignidade no espaço sagrado, no altar. Porque Cristo, imolado, vencedor da morte, Ele é proclamado em cada Eucaristia. E aqui Ele
manifesta a sua misericórdia, a sua bondade, e tudo isso refaz, recria, renova a nossa vida. Ele dizia assim na revelação a São João: eu sou o princípio e o fim, o ser vivente. Eu estive morto, mas agora estou vivo, ressuscitado. Então, meus irmãos, eis o grande ensinamento desta divina misericórdia. É especialmente na igreja, na Assembleia reunida em nome de Cristo, é que nós fazemos a experiência da misericórdia de Cristo na nossa vida. Na celebração dos 7 sacramentos, experimentamos Deus. São Leão Magno afirmava que tudo aquilo que era visto em Jesus, enquanto esteve aqui na terra, ele passou para os seus santos sacramentos. Então veja, meus irmãos, quando nós queremos experimentar Cristo, basta celebrarmos bem e dignamente os sacramentos. No Evangelho de hoje, Jesus sopra sobre os apóstolos, e lhes confia o Espírito Santo, e lhes dá ainda a autoridade de perdoar, de absolver os pecados. Exatamente no dia da Páscoa, nosso Senhor Jesus Cristo cria o sacramento da penitência, o sacramento da confissão. Por isso, nosso querido e saudoso padroeiro, São João Paulo II, instituiu o segundo domingo da Páscoa como o domingo da Divina Misericórdia. Este texto é imutável, ele nunca muda. Sempre no segundo domingo da Páscoa, nós proclamamos na liturgia esta passagem do Evangelho, em que Jesus sopra o Espírito Santo aos apóstolos. É interessante este sopro de Cristo sobre os apóstolos. Nos remonta aquele sopro divino lá no Antigo Testamento, no livro do Gênesis, na narrativa da criação do ser humano, uma das 2 narrativas que falava do boneco de barro, e Deus lhe sopra as narinas. E a partir daquele sopro, daquele hálito divino, aquele boneco de barro, digamos assim, tornou-se um ser vivente. Uma alegoria, meus irmãos, para nos ajudar a contemplar a força, a potência do hálito de Deus que comunica o Espírito Santo. Quando Jesus, agora ressuscitado, sopra sobre os apóstolos, ele está soprando um ar de uma nova criação. Então, meus irmãos, na igreja, especialmente na igreja, nós fazemos a experiência dessa nova criação que Cristo nos trouxe. Então valorizemos a nossa presença, a nossa participação nas nossas liturgias, sobretudo nas nossas missas dominicais. O tempo da Páscoa é um tempo do compromisso, é o tempo de nós assumirmos a nossa missão. É interessante a gente ver como que os apóstolos se tornaram incansáveis na arte de evangelizar, ardorosos, comprometidos. Até a sombra do apóstolo São Pedro curava as pessoas. E pela catequese, pelo anúncio da palavra de Deus, muitas pessoas abriam o coração para o Senhor, aderiam à fé cristã. Hoje, meus irmãos, precisamos pensar o seguinte: eu tenho dado testemunho da minha vida cristã? Interessante, naquele dia da Páscoa, em que os apóstolos estavam reunidos, a portas fechadas, o Senhor aparece a eles. Faltava um dos apóstolos, o apóstolo Tomé. Mas imediatamente depois que os que viram o Senhor encontraram-se com Tomé, eles falaram alegremente: Tomé, nós vimos o Senhor. É isso, meus irmãos, hoje o mundo carece de católicos assim, que afirmem aos seus semelhantes que viram o Senhor. E o verbo ver nas Escrituras Sagradas significa experimentar, saborear na própria vida, na própria pele, a misericórdia do Senhor. Então, meus queridos, se é verdade que em cada Santa Missa nós vemos o Senhor, nós encontramos o seu amor, experimentamos a sua bondade e a sua misericórdia, saibamos levar adiante. Sejamos fiéis e alegres testemunhas desta boa notícia. Porque de repente a gente até fala de Deus às pessoas, mas com cara de quem está chupando limão, com cara azeda, amarga. O Papa Francisco escreveu aquele documento bonito, a alegria do Evangelho, despertando em nós a alegria e o entusiasmo em falar das coisas do Evangelho, das coisas de Deus. E ele dizia nesse documento o seguinte, Papa Francisco, que nós católicos não podemos ter cara de quarta-feira de cinzas.
o cálice de sexta-feira da paixão. Nós temos motivos de sobra para uma alegria verdadeira. Cristo Jesus ressuscitou para todos nós. Nele nós somos, então, vitoriosos. Então, meus irmãos, se é verdade que aqui, em cada Santa Missa, nos encontramos com Cristo, saibamos levá-lo, mas com alegria, tirando o limão da boca, né, partilhando com a alegria de sermos cristãos pertencentes à Igreja de Cristo. Que o Senhor, então, nos ajude e nos confirme nesta missão de sermos suas fiéis testemunhas no meio do mundo. Assim seja. Amém.